Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal. Vamos dar continuidade aí, este é o segundo vídeo falando sobre a aplicação do produto vetorial. Estamos calculando trações nesses cabos mediante o momento da força com um produto vetorial. Bem, no vídeo anterior eu havia comentado sobre os vetores unitários, que são os vetores que estão na mesma direção e sentido desses vetores de tração. Então vamos começar a calculá-los. Primeiro de tudo, eu preciso do vetor de posição, como eu havia dito. Vou reescrever aqui, ó. O unitário de BD, vetor unitário BD, era exatamente o vetor R de BD, que é o vetor de posição, dividido pela sua norma, norma de R BD. Então, para eu começar a fazer esses cálculos, eu preciso então saber as coordenadas de cada ponto. Então vamos pegar aqui, ó, vamos pegar o ponto A, por exemplo, ele está na origem. A gente percebe que ele está no encontro dos três eixos. Então o ponto A, ele vai ser o 0, 0, 0. O ponto B, então, ele vai ser quem? Repare que o ponto B ele está em cima do eixo X e ele está numa distância em relação à origem, a própria largura da placa, que no caso seria 2,4, medido em metros, né? Então aqui 2,4, vírgula. Como ele está sobre o eixo, as duas outras coordenadas são 0, 0. O C, ponto C, ele está numa posição aqui, ó, onde o x equivale a zero, porque ele está no plano y e z. Então o ponto C começa com x igual a zero. O y, aqui no nosso caso, ele é a altura, porque como eu comentei no primeiro vídeo, o autor fez os eixos aqui, ó, colocou o z deitado ao invés de em pé, como estamos acostumados. Então aqui a gente presta atenção nisso, ó. O y, que é a segunda coordenada, seria a altura do ponto C, que no caso vale 0,9. Então aqui 0,9. E o ponto Z, né, a coordenada Z aqui seria 0,6, dá para perceber ali no desenho. Então 0,6, posição C. Há também o ponto D ele está também com eixo X aqui 0, né, coordenada 0 para ele em X. Vejamos aqui, ó, ele está numa altura de 1,2, concordando com o sentido positivo do eixo Y. Então ele tem 1,2 aqui no eixo Y. E em Z, repare que é aqui ó, a origem A e o lado positivo é esse lado que vem aqui para a esquerda. Esse lado direito é o lado negativo, né? E ele então está numa distância de 2,4. Isso a gente representa como menos 2,4, porque o ponto está do lado negativo. E por último ponto aqui, o ponto E, coordenada, ele também está sobre o eixo X, então ele está numa distância 1,8 em relação à origem, e como ele está sobre o eixo X, 0, 0 para as outras coordenadas. Então agora a gente precisa do vetor de posição RBD. Então vou fazer aqui, ó, RBD. RBD vai ser... Bom, a gente sabe que como nós temos as coordenadas, isso daqui vai ser um vetor de posição, D menos B. Nós vamos pegar as coordenadas do ponto D e simplesmente subtrair do ponto B. O que ficaria, então vamos fazer aqui, ó, RBD. Isso daqui ficaria então, vou reescrever aqui, ó, as coordenadas de D seria 0, 1,2 e menos 2,4. Isso a gente vai subtrair das coordenadas de B aqui, ó, né, que a gente tem 2,4, 0 e 0. 0 e 0. Escrevi espremidinho aqui para dar, porque não tinha muito espaço. Então, fazendo os devidos cálculos aqui, 0 menos 2,4, a gente vai ter 2,4 negativo, né? I, na direção I. 1,2 menos 0 vai dar mais 1,2J.
e menos 2,4 menos 0, menos 2,4K. Esse é o vetor de posição RBD. O que a gente vai precisar também é calcular a norma. Então, a norma desse vetor, ó, RBD. Norma do vetor. Bom, norma a gente já sabe calcular. É a raiz quadrada de todos esses termos somados ao quadrado. Então, a gente teria aqui ó, uma raiz quadrada. Vamos escrever aqui, ó, menos 2,4 ao quadrado, mais 1,2 ao quadrado, mais o menos 2,4 ao quadrado. E a gente obtém aqui como resposta, eu já tenho a resposta aqui, então módulo, deixa eu representar esse módulo melhor aqui, módulo de RBD é igual a 3,6. Bem, 3,6 é a norma, o vetor posição está aqui, então o vetor unitário, o unitário aqui de BD, vai ser exatamente igual a, vai ser uma divisão, né? Então aqui passar um traço de divisão, o vetor posição RDB, que é este aqui, ó, 2,4i mais 1,2j menos 2,4k. Tudo isso vai estar dividido por 3,6. Então, esse 3,6 divide todos aqui. Então, se a gente fazer um ajuste matemático aí desses valores, então esse vetor unitário vai ficar assim, ó, menos 2 terços i mais 1 terço j, menos 2 terços k. Então, este vai ser o vetor unitário, né? Vou fazer um destaque nele aqui. Este vai ser o vetor unitário na mesma direção e sentido que o vetor de força TBD. Isso depois a gente vai usar. Anota este valor aqui, depois a gente vai usá-lo no próximo cálculo aí. Bom, vou aproveitar aqui e vou calcular o outro vetor unitário. Vou fazer isso num próximo vídeo, para não ficar tão extenso. Até lá!